Pela quantidade de estudo vida que eu trouxe aqui, vamos precisar de uns 3 dias aqui para compartilhar. Ó Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Aleluia. O Senhor tem realmente sido muito bom para conosco, se dispensando através da palavra, né, oriundas do ministério. Não estamos aí soltos, sem um norte, né, sem um norte. Já há vários meses que nós estamos nessa linha de experimentar, desfrutar e expressar Cristo. E estamos caminhando aí, né? Semana passada nós entramos em 1 Coríntios, né? O Senhor com o nosso poder e sabedoria. Desfrutamos bastante, não desfrutamos? Aleluia. Realmente ganhei muito com o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. E continuamos hoje, ainda estamos em Coríntios. Agora chegamos no capítulo 10 de 1 Coríntios, basicamente, versículos 4 e 5, e um pouco mais adiante, no capítulo 10, fala sobre a mesa do Senhor. E o título dessa noite é Experimentar, Desfrutar e Expressar Cristo. É o título geral de todas. O título é Nosso Alimento Espiritual, Nossa Rocha Espiritual e o conteúdo da mesa do Senhor. Parece até que é um estudo vida de Êxodo isso aqui, mas a culpa é de Paulo. Né? Paulo, ao compartilhar aos irmãos em Coríntios, ele aborda, ele entra com a visão que Deus deu para ele a respeito do Velho Testamento e aplica isso na experiência, à situação que os irmãos estavam ali vivendo. Né? E aqui, Coríntios 10, 3, ele diz assim: e todos comeram o mesmo alimento espiritual, referindo-se ao povo de Israel. E eu gostaria de ler um pouco de Êxodo para os irmãos, para que os irmãos pudessem se situar a que Paulo estava se referindo. Porque o povo havia sido liberto do Egito, caminhado já há algum tempo, tinham visto muitos milagres acontecerem diante deles, desde a saída deles, desde as pragas lá do Egito, a maneira que eles saíram, a maneira que eles foram libertos, que atravessaram o mar, caminhando, foram deparar em águas amargas que se tornaram doces, depois em Elim, nas fontes e nas palmeiras, né, 70 palmeiras que eles se deliciavam, e daí a pouco eles se encontraram numa situação onde veio a murmuração. E é o capítulo 16 de Êxodo. Eu gostaria de ler, pelo menos não vou ler ele inteiro, mas só para nós nos situarmos, porque tudo que nós vamos compartilhar tem isso como pano de fundo e como referência, né? Tanto no falar de Paulo aos Coríntios, como na nossa comunhão de hoje à noite. Então eu vou ler para os irmãos Êxodo 16, de 1 a 4,
e depois 14 a 19. Vou pular e depois vou lá para só ler o 31 ou 34, senão é muita coisa, tá bom? Então em Êxodo diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente, porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vou pular para o versículo 14. E quando se evaporou o orvalho, bom, aí já tinha caído, viu, irmão? Já tinha caído o maná. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Vou pular agora lá para o versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Então quem deu esse nome foi a casa de Israel. O que é isto? Passou a se chamar Maná. Daí surge pela primeira vez o termo Maná. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco, e de sabor como de bolos de mel. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou: dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Vou ler Coríntios novamente. E todos comeram. Aí já é Paulo no Novo Testamento, se referindo ao maná. E todos comeram o mesmo alimento espiritual. E o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 31 em diante, diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes, pois, Jesus:
em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim de modo algum terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Isso já é o versículo 48. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículos 57 e 58 de João 6. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por causa de mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem come esse pão viverá eternamente. Aleluia! Senhor Jesus. A questão aqui, eu vou ler então agora o algarismo romano número 1. Vamos começar. Senhor Jesus. A verdade profunda em Êxodo 16 é que Deus quer mudar a nossa dieta para uma dieta de Cristo, como nosso alimento espiritual. O verdadeiro maná enviado por Deus Pai para o povo escolhido de Deus viver por Cristo. A ênfase não foi correta. O verdadeiro maná enviado por Deus Pai para o povo escolhido de Deus viver por Cristo. Então a ênfase aqui é que Deus quer mudar a nossa dieta. Não é só uma questão doutrinária. É fácil, é simples você dizer, né? E principalmente pelos versículos que eu li, você diz, Cristo é o nosso maná. Né? Da mesma forma que o Egito tipifica o mundo, e eles haviam saído do Egito. Então você conta uma historinha bonita de que o povo saiu do Egito, assim como nós um dia saímos do mundo, e Cristo é o nosso maná, que nós comemos todo dia. Podemos falar isso de uma maneira doutrinária, sem tocar no espírito por trás da palavra, no encargo e no desejo e na intenção de Deus. A intenção de Deus ao trazer esse povo, retirá-lo do Egito, levá-lo para um deserto e para eles dar o maná, a intenção de Deus era reconstituir esse povo, mudando a dieta deles. Eles podiam ter saído do Egito, como nós lemos aqui, mas na primeira situação, o que eles lembraram? Da panela de carne. Você lembra e nós lembramos daquilo que nós somos constituídos. Esse era o verdadeiro povo. Eles estavam libertos do Egito? Estavam. Mas o Egito não tinha saído deles. Por quê? Porque a constituição deles era Egito. Eles almejavam pelo Egito, porque isso clamava de dentro deles. Aspirava pelo Egito. Ai, as panelas de carne. Os alhos, os pepinos. Né? Essa era a constituição deles. A mudança de dieta está intimamente ligado com a reconstituição desse povo. Eu vou andar em passos médios, não muito largos, porque já antecipo, nós não vamos conseguir terminar o compartilhar de hoje à noite. Né?
Então fique atento, porque você vai ter que compartilhar. É um esboço bastante longo. Não estou me desculpando não, irmãos, eu só estou colocando a realidade para os irmãos. A letra A diz: tudo que comermos de Cristo, para ser nosso elemento reconstituinte e nosso suprimento para tornarmos a habitação de Deus nesse universo, será um memorial eterno. O versículo de referência aqui, principalmente, é o versículo 32 que nós já lemos. Disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão. Não é isso? O pão com que vos sustentei no deserto. Terminando o versículo então. O pão que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. O que somos, irmãos, hoje, o que temos, não vale a pena ser recordado pela eternidade. O que é que vale a pena ser recordado pela eternidade? Somente o Cristo que nós desfrutamos. Esse é o significado desse gomer cheio do maná, guardado para as gerações futuras, né? Isso é o que significa estar lá diante do Senhor. O que não vale a pena? O que nós vamos, na eternidade, nós vamos lembrar do quê? Você acha que você vai lembrar da casa que você tinha, da tua profissão? Do que você vai lembrar na eternidade? A única coisa que vale a pena ser lembrado, irmãos, é Cristo que nós desfrutamos a cada dia. Letra B diz: assim como o maná no vaso de ouro era o ponto central da habitação de Deus, Cristo, como o maná comido por nós, é o ponto central do edifício de Deus hoje. Por que eu e você precisamos ser reconstituídos? É preciso mudar a dieta para que haja uma reconstituição da natural para Cristo. É por causa do edifício de Deus, irmãos. O edifício de Deus não é composto de nada natural. Ou você acha que o jeitinho brasileiro faz parte do edifício de Deus? Ou a tua pseudo-sabedoria faz parte do edifício de Deus? A única coisa que faz parte do edifício de Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Letra C diz: o único alimento que tomamos para o nosso sustento, força e satisfação deve ser Cristo. E o ministério único do Novo Testamento transmite Cristo como alimento único para o povo de Deus. Essa é uma indicação, irmãos, de que somos daquilo que nós somos constituídos. Você transmite aquilo que é a tua constituição. Não tem outra coisa. Não tem jeito, não tem esforço. Você pode compartilhar, você pode visitar irmãos, você pode fazer muitas coisas, mas aquilo que você transmite é aquilo no qual estamos constituídos. O quanto estamos constituídos? Essa é a pergunta que nós temos todo dia diante do Senhor. Né? Não sei se é isso, ou se é um pouquinho mais, mas aleluia. A constituição é aquilo que nós conseguimos dispensar, né, para os irmãos. Que o Senhor nos salve da nossa constituição antiga, né? Senhor Jesus. Eu e você, todos nós, somos o que comemos. Fim. Eu não estou falando aqui, pode até ser aplicado do ponto de vista do alimento material. Aí é a tua constituição física. Se você come bem, se você é saudável, se você não come bem, você não é saudável. Aplique isso para a tua vida espiritual. O dia inteiro você
pode ser que você esteja comendo alguma coisa que não seja Cristo. Não quer dizer que você vai parar de estudar, parar de trabalhar, parar de fazer qualquer outra coisa. Mas não coma. Isso não é o nosso alimento. Não confunda as coisas. Isso não é o alimento. Nós não podemos ser constituídos do nosso trabalho ou de que seja lá do que qualquer coisa que seja. Essa não pode ser nosso alimento. Logo, se não agirmos dessa forma, nós podemos estar sendo constituídos com muita coisa. Você se aproxima do irmão e você, infelizmente, irmãos, nós não temos condição de esconder nada. Eu já falei isso várias vezes. Você se aproxima do irmão, 5 minutos de conversa, e você percebe o sabor, a constituição dele. Não tem. Se isso é entre os irmãos, você imagina diante do Senhor. Nós podemos enganar o Senhor ou esconder algo dele? Impossível. Tá? Impossível. Senhor Jesus. Eu gostaria de ler. Eu trouxe os livros, agora eu tenho que ler, né? Para que eu possa sair daqui, ler uns pequenos trechos do Estudo Vida. Irmãos, essas reuniões é como que um incentivo para nós, para nos aplicarmos à busca. Não tem a mínima condição de nós nem explanarmos, nem darmos todo o alimento que seria necessário, né, para cada assunto desse. O tempo se abrevia. Os irmãos percebem que cada vez o tempo está mais próximo. O Senhor coloca diante de nós uma mesa farta. Ou você se dedica, se aplica a ser constituído dessas riquezas que estão sendo apresentadas para nós, ou isso vai ficar aí. Né? Isso vai ficar aí. A expectativa é que a gente possa buscar. Eu não vou perguntar quem já leu o Estudo Vida de Êxodo. Aliás, eu tenho até medo de perguntar quem já leu o Estudo Vida de Gênesis, ou quem já leu o Estudo Vida de Mateus, ou assim por diante. Né? O de Êxodo tem 185 mensagens. Você está esperando o quê para começar? Se você lê uma mensagem por semana, são 185 semanas. Está lá embaixo, lá na prateleira. Lá. A irmã Geni vai lá, tira poeira lá, né, irmã Geni? Eu vou ler uns trechos, quem sabe você se anima e tira da prateleira, porque eu só vou dar o antigozo. Referente a esse assunto. O fato de comerem um maná significa que o povo de Deus alcançara o ponto em que começou a ser um povo celestial. Um povo cuja natureza havia começado a ser transformada com o elemento celestial. Qualquer que fosse a sua substância, o maná certamente não pertencia à velha criação. Na velha criação de Deus não existe coisa alguma como o maná. Você já pensou nisso antes? Não. Deve ter, pelo menos isso, deve ter pensado. Só vou ler isso. Ele continua, viu, irmão? Ele fala muito mais coisas. Muito mais coisas. Em João 6, o Senhor Jesus disse claramente que ele era verdadeiro maná, enviado do céu por Deus Pai, a fim de ser alimento para o povo escolhido de Deus. Portanto, é vital aprendermos a comê-lo. É vital aprendermos a comê-lo. Você sabe comer Jesus? Ele é o maná que desceu do céu, o verdadeiro. Né? O verdadeiro. Você sabe o que ocasionou a queda do homem? O homem caiu porque comeu incorretamente. Tá bom?
Segundo o mesmo princípio, somos salvos e curados comendo de maneira correta. O que é que eu e você andamos comendo por aí, irmãos? O homem caiu porque comeu o fruto da árvore do conhecimento, mas é salvo e restaurado comendo da árvore da vida. Estou tentando ser sintético. Precisamos comer para quê, irmãos? Para viver. Esse é outro princípio básico na Bíblia. Por isso, em João 6,57, o Senhor Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sem comer é impossível viver. Você vegeta espiritualmente. E vem ano, e passa ano, você está do mesmo jeito. Você não vai perder a salvação. Só que você fica uma criança em Cristo. O que você vai exigir de uma criança? Que responsabilidade você vai exigir ou pedir para ela? Que responsabilidade, o que ela pode assumir? Nada. É preciso comer. Um trechinho um pouco mais longo aqui. Acho que eu não incentivei os irmãos ainda como devia incentivar. No entanto, as pessoas do mundo vivem por meio de muitos tipos diferentes de comida. Na mensagem anterior mostramos que elas podem viver de coisas como educação, esporte, diversões. Assim como há supermercado de comidas físicas, também há supermercados psicológicos e religiosos de comidas psicológicas e religiosas. Uma vez que as pessoas do mundo se alimentam de muitas coisas que não são Cristo, podemos considerá-las os egípcios de hoje. Antes de sermos salvos, estávamos no Egito, desfrutando a dieta egípcia, com todas as outras pessoas não salvas. Essa era a nossa situação no passado. Nós nos alegrávamos com aqueles que não são o povo de Deus. Que vergonha! Se hoje você ver um filho de Deus misturado em tal situação, você sabe que certamente não é de Cristo que ele está se alimentando. Mas fomos salvos, aleluia! E passamos pelo nosso êxodo do Egito, a saída do Egito. Deus agora quer mudar a nossa dieta. Contudo, ainda podemos desejar sentar-nos ao lado das panelas de carne do Egito, alimentar-nos dos pepinos, melões, cebolas e alhos, ou desfrutar os peixes do Nilo. Por isso, enfrentamos o problema de ter mais de um elemento em nossa dieta. Temos também o problema de viver por meio de muitas coisas além de Cristo. Por exemplo, embora eu encoraje os jovens a obter uma boa educação, não é, Gabi? Encorajo. Amém. Devo lembrá-los a não viver por meio dessa educação. A educação não deve se tornar a nossa dieta. Todos jovens. Pena que tem poucos aqui. Hein? Vamos lá para baixo. De acordo com a economia de Deus, devemos alimentar-nos de Cristo e somente de Cristo. Ele deve ser nossa única dieta e devemos viver dele. Não devemos viver por nenhuma outra comida. Nossa comida é tudo aquilo que nos satisfaz. O que é que te satisfaz? É um termômetro aí. Ó Senhor Jesus, o que te satisfaz? A nossa comida é tudo aquilo que nos satisfaz, fortalece e sustenta. A única comida que ingerimos para o nosso sustento, força e satisfação
deve ser Cristo. Contudo, muitos cristãos não tomam Cristo como sua única fonte de satisfação, força e sustento. Em vez disso, tentam ser satisfeitos, sustentados e fortalecidos por outras coisas. Porquanto Deus quer que vivamos por meio de Cristo. Devemos ser sustentados, fortalecidos e satisfeitos apenas por Cristo. Tem muito mais, irmãos, é muito rico. Será que eu já te incentivei? Acho bom você começar a ler Estudo Vida de Êxodo. São só 185 mensagens. Do que você vive hoje, então, diariamente? Do que você vive? Faça essa pergunta. Faça diante do Senhor. Para mim, você não precisa responder. Não, nem quero saber. Do que você vive? O que você come para ser satisfeito? Senhor Jesus, precisamos de várias coisas boas e úteis, como, por exemplo, a educação. Mas não devemos permitir que essas coisas se tornem nossa comida. Temos que distinguir, temos que separar as coisas. É igual Moisés quando foi chamado pelo Senhor. Sabe, muitas coisas aconteceu ali, põe a mão no peito, tira a mão do peito, está leproso, joga a vara no chão, joga a vara, vira serpente, pega a vara de novo, pega pela extremidade. Pega pela extremidade. Use a vara, ela vai servir para você atravessar o deserto. Assim são com todas as coisas que são úteis, mas não é o nosso alimento. Pegue-a com cuidado, senão você vai ser mordido. Vai ser picado pelo veneno da serpente. E a nossa dieta não vai se alterar. E nem a nossa Constituição. Acho que eu vou parar. Não, chega. Não, eu não saio daqui hoje. Senhor Jesus. Bom, não é bom, irmãos? Pronto. Fiz propaganda, irmã Geni. Passa lá o espanador, tira a poeira, que os irmãos vão lá agora pegar estudo, vida de Êxodo. Não se assuste. São 185 mensagens. Você começa, você nem vai ver. Creia em mim. Creia em mim. Eu parei no C, né? D. As características de Cristo como nosso alimento único, nosso maná diário, torna-se nossas características. Presta atenção em cada palavra. Isso é fundamental para você entender daí para frente. Tá bom? Vou ler de novo. As características de Cristo como nosso alimento único, nosso maná diário, torna-se nossas características para o seu, de Deus, do Senhor, engrandecimento, mediante nossa transformação metabólica, ao desfrutarmos dele continuamente. Essas características nos são transmitidas se nós desfrutarmos. Isso é um processo metabólico. Metabolismo, sabe o que é metabolismo? Metabolismo é você comer muito peixe e ficar cheirando peixe. É porque o teu organismo metabolizou as proteínas do peixe, o óleo do peixe, e você fica cheirando peixe. Assim são essas características do ponto de vista espiritual. Vamos ver esse monte de características aqui, né? Quando o Senhor fala em 6,57, nós já lemos, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai,
Também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. Então, comer aqui, irmãos, é ingerir. Comer o Senhor é assimilá-lo como vida em nosso ser regenerado, né? E a primeira característica, o maná é um mistério. E o primeiro versículo aqui que está, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isso? Isso demonstra o mistério. Cristo é um mistério. Né? Cristo é um mistério. Veja bem, olha, para ser mais rápido, um dos versículos dessa linha de versículos aqui, é Isaías 9:6. E me diga se não é um mistério. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não é um mistério? Mistério dos mistérios. Como que você pode explicar que o filho é o pai? Né? Esse filho que nasce é o Deus forte. Puxa vida! Então, realmente, esse é um maná. O maná é um mistério. E como eu disse na introdução dessa letra D, essas características também são transmitidas para mim e para você. Não seja alguém assim tão explícito, declarado. Desfrute desse Senhor como tal característica, tal maná, e você vai ser um mistério. Eu espero que as pessoas lá na escola, Gabi, quando te verem, perguntem, o que é isto? Você seja um mistério. Não seja assim tão evidente. Não precisa ser. É de Cristo que nós nos alimentamos. E Ele nos torna pessoas diferentes. Ser diferente não está relacionado com aspectos exteriores, irmãos. Na degradação, infelizmente, os amados irmãos em Cristo acham que para estar falando aqui na frente teria que estar de gravata e paletó. Não tem nada contra gravata e paletó. Amém pela gravata e paletó. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. Desfrute do maná. Desfrute de Cristo. Nesse aspecto, né? Aleluia. Com essa característica. 2, o maná é um milagre de longo prazo. E é verdade. Né? Pelo menos por 40 anos. Né? Que milagre. Né? Que milagre. O Gomer, aquela que nós acabamos de ler, aqueles que colhiam muito, aqueles que colhiam pouco, e no fim, tinha um Gomer. É um milagre. Não sabemos. Aleluia. O 3, o maná é do céu. Aleluia. A origem dele é do céu. Senhor Jesus. Como nós vimos, é diferente de qualquer outra coisa da criação. Né? O maná é diferente, eles não sabiam. Por quê? Porque ele veio do céu. Não só isso. A característica do fato dele ser do céu é que ele transmite para mim, para você, algo inabalável. Sabe por quê? Porque não é terreno. As raízes estão no céu. Pode derrubar algumas folhas e cortar alguns galhos, mas não te destrói. Porque você está alimentado de tal maná. Aleluia! Somos um povo celestial. Porque comemos o maná, um alimento que é celestial. E essa característica nos é transmitida.
É só você ver a história. Olha a história aí. Não é? Desde o Império Romano, quanto mais ele matava cristão, mais cristão tinha. Não é? Hoje em dia não se sabe. Desde o regime comunista quando o regime comunista entrou na China, a primeira coisa que foi fazer foi proibir culto e prender os líderes. Foi quando o irmão Otmani foi preso e ficou 20 anos na prisão, até morrer na prisão. Não tem estatística, ninguém sabe, mas há milhares de irmãos. Matou? Não. E nem vai conseguir. Por quê? Porque é celestial. O maná vem com o orvalho. Números 11, 9 diz: quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Salmo 133, 3. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. O orvalho é graça, irmãos. Então, o aspecto do maná é que ele também é refrescante. Não seja um irmão seco, carrancudo. Por quê? Porque o maná que nós desfrutamos, ele é como o orvalho, ele é refrescante. Eu espero que o meu compartilhar não esteja te secando ainda mais, mas possa estar te refrescando um pouco. Senhor Jesus. No Antigo Testamento, em Lamentações, ainda nesse tópico, diz, Lamentações 3, 22 e 23, diz: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor Jesus, tanto a misericórdia, irmão, no Velho Testamento, como a graça no Novo Testamento, nada mais é que a expressão do amor de Deus. Guarde isso, né? Guarde isso. E como nós precisamos da misericórdia, né, Toninho? Porque às vezes nós somos numa situação que só a misericórdia pode nos alcançar. 5. O maná vem de manhã. Senhor Jesus. Êxodo 16, 21. Colhia-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Cantares 7:12 diz: levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotaram as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. O maná produz isso, irmãos. O que ele produz aqui? Esse maná, com essa característica que, como diz aqui, o maná vem de manhã. Se você colher esse maná, você tem uma característica maravilhosa, que é, primeiro, cooperar com o Senhor, porque aqui está no plural: levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Coopera, se preocupa com a casa de Deus, que são as vinhas, né? E isso só pode acontecer para quem desfruta desse aspecto do maná. Parece que não, mas eu vou dizer que sim, porque
o aspecto dele, do maná que vem de manhã, isso denota para nós sempre, toda manhã na realidade, é um novo começo. Queira ou não queira, não interessa o que aconteceu com você hoje o dia inteiro, você vai dormir e amanhã você tem um novo começo. E desfrute desse Senhor como teu maná assim que você acordar. Você fala, mas eu não posso, eu sei, a gente às vezes nós somos muito mental, mas eu não agora é de noite, eu não estou na reunião, não estou desfrutando do Senhor. Tá, mas não é essa a característica. Você está desfrutando do Senhor agora, mas de manhã é diferente. O maná, ele se apresenta para nós de manhã. Porque quando vem à tarde, ele estraga. Então, nós só temos a chance de desfrutar o Senhor. Não sou eu que estou determinando isso, irmão. Eu só estou lendo a palavra de Deus. Senhor Jesus. Realmente tem algo especial pela manhã, irmãos. Há algo especial. Se você já se abriu para o Senhor logo de manhã, você sabe do que eu estou falando. Há um frescor diferente. Porque você está como uma página em branco, se abrindo ao Senhor, para que Ele possa se dispensar para você. Você não está dando uma de segunda mão para o Senhor. Vou me ocupar com tantas coisas e depois... Esse é o aspecto do maná que se apresenta e que vem pela manhã. O maná é pequeno. Nós cantamos hoje, né? Pequeno és tu. Pequeno és tu. A coisa mais fácil que ter é nós sermos atraídos pelas grandes coisas. E esse aspecto de que o Senhor é pequeno não é tão fácil de você desfrutar e receber essa característica. João, porque nós somos atraídos realmente por coisas grandes, né? João 6,35, disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim de modo algum terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O Senhor, Ele não quis ser rei. O que Ele está querendo dizer aqui? Ele quer ser alimento para nós. Muitas tentaram aclamá-lo como rei e ele fugia de tal situação. Olha a própria existência dele, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Numa manjedoura, fugindo para o Egito, né, vivendo numa aldeia desprezada. Né? Olha o tipo de vida. Esse aspecto dos que buscam coisas grandiosas, isso é falta de alimentar do maná. E se verdadeiramente você se alimenta, uma das características de você desfrutar do Senhor é a pequenez. É não querer ser grande. Pelo menos aqui em Sumaré o Senhor tem nos guardado disso. Eu não tenho visto nenhuma aspiração. Né? Quando você vê alguém aspirando ser grande, olha a história da restauração do Senhor aqui no Brasil. O problema está em aqueles que aspiram ser grandes. Só traz problema. Tem 2 versículos aqui em Mateus 13 que deixa isso muito claro. 13, 31 e 32 diz: outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é menor de todas as sementes. Mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças. Ó, semente pequena, hortaliça, tudo pequeno.
e torna-se uma árvore. Aí está o perigo. De modo que as aves do céu vêm e se aninham em seus ramos. Isso já é algo anormal. A árvore, uma hortaliça se tornando uma árvore, isso é anormal. Não só é anormal, mas nos seus galhos, aí você tem que ler os versículos anteriores para saber que são esses passarinhos que se aninham nos seus galhos. São os demônios. É o inimigo que vem e come as sementes que caem na beira do caminho, que arrebata a vida do seu coração. E quando você tem uma aspiração de grandiosidade, ser um grande pregador, ser isso e ser aquilo, uma grande obra, o Senhor morreu, ressuscitou e encontrou 120 reunidos. Cadê a multidão dos que comeram pão? Isso é a grande obra. E o Senhor diz a palavra que o Senhor não se confiava a eles. E até mesmo os advertiu. Senhor Jesus. O maná, o maná é fino. Aqui diz, e quando estavam saciados, João 6,12, irmãos. Em Êxodo 16,14 diz, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Interessante que tem hora que ele fala que é como uma semente, outra hora fala que é... Na realidade, aqui que é isso. Eles não sabiam o que era. Mas é uma característica do maná. O maná é fino. Eu não sou fino. Sou muito grosseiro. E você? Até mesmo desequilibrado. Às vezes eu não me controlo. Esse é o homem natural. O que eu preciso? Ser reconstituído. Preciso mudar a minha dieta. Preciso alimentar do Senhor Jesus. Esse maná fino. Aleluia. Que humanidade. Fino. Essa característica possa ser transmitida para nós. Olha esse João 6,12. Vê se é ou não é uma pessoa fina. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. 8. O maná é redondo. Olha, era fino, agora ele é redondo. Ela diz assim, e alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda. Miúda como a geada sobre a terra. João 8,58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O que significa isso? Redondo é algo que não tem começo e não tem fim, é algo eterno. Esse é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Desfrute esse Senhor como tal maná redondo. E sabe o que você vai estar desfrutando? Da eternidade. O maná é branco. É puro. Né? Sem mistura. Precisamos ser reconstituídos, irmãos. Porque nós somos... Eu não sou uma folha em branco. Eu sou mais assim, complicado. Precisamos desfrutar desse Senhor como tal maná branco.
Eu vou ler 2 Coríntios 11:3, diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, de algum modo, os vossos pensamentos sejam corrompidos e se afaste da simplicidade e da pureza para com Cristo. 10. O maná é como uma geada. Agora há pouco em vez de geada, o que era o outro? Orvalho. A geada está entre o orvalho e a neve. É mais gelado do que o orvalho e nem tão frio quanto a neve, né? E ele aqui diz, o maná é como a geada. Em Êxodo 16:14, fina como a geada sobre a terra. A diferença é que, como a neblina, ele é refrescante, e como geada, ele tem um aspecto não só refrescante, mas mortífero. Ele mata as pragas, ele elimina as coisas negativas. Esse é o aspecto da geada. 11, o maná é como... não só mata as pragas. O que é praga na tua vida? A tua emoção é praga. Às vezes você está acelerado demais. Você precisa de desfrutar esse maná como geada para gelar um pouco. Matar essa emoção aquecida. Os irmãos entendem? Tudo é prático e aplicável. Essa é a característica que nós temos que nos apropriar para nós. O maná é como a semente de coentro. Em Lucas 8:11 diz, essa é a parábola, : a semente é a palavra de Deus. Então ele é como a semente. Uma semente de coentro é muito pequeno. Mas qual é a característica? Não é só ser pequeno. É cheio de vida. Aleluia. Essa é a característica principal da semente. Não precisa ser grande, né? É uma forma apropriada até para recebermos esse Senhor. O maná é sólido. Quantas características, não, irmãos? Mas todas aplicadas para nós, né? Na aparência. Depois nós vamos ver, ainda tem mais 5 itens aqui pela frente. Ele diz assim, o maná é sólido. Cristo, aqui ele dizia que o maná ele tinha que ser moído, ou pisado, ou cozido. Isso tipifica que ele era sólido, né? Esses são aspectos, irmãos, relacionados à nossa experiência ao desfrutarmos do maná. Você desfruta, você recebe o maná. Não pense que imediatamente você vai aplicá-lo na tua vida. Eu e você precisamos do resto do dia aí, né, para aplicá-lo. Provavelmente esse maná vai ter que ser moído, pisado, vai ter que ser cozido, para que ele possa ser comido, possa se tornar vida para você. E isso é o aspecto prático do maná. Nós não somos milagreiros, nem mágicos, nós somos extremamente lúcidos e práticos nas questões relacionadas a Deus. A religião, você simplesmente lê alguma coisa, Cristo é o maná, tá bom. E o que isso tem a ver com a tua vida? Cristo é o maná, eu nem sei o que é maná, o que é isso? Senhor Jesus, olha o próximo item então, irmãos. A aparência do maná é semelhante ao do bidélio. Nesse versículo, quando fala aparência, é Números 11:7, diz, era o maná como semente de coentro, e sua aparência, a palavra aparência no hebraico é olho,
semelhante ao bidélio. Olho. O que tem um olho? Sim, visão. O que mais que tem um olho? Luz. O que mais que tem um olho? Transparência. Vai ser um dia, irmãos, nós sabemos, quando chegarmos na Nova Jerusalém, seremos todos transparentes. Mas isso é fruto de comermos Cristo. Aqui os versículos, vou ler um versículo para os irmãos. Vou ler Apocalipse 4:6, diz: havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono havia 4 seres viventes cheios de olhos, na frente e atrás. Aleluia! O maná, quando você o desfruta, nós nos sentimos então transparentes. Você imagina se o teu olho não fosse transparente, você seria cego, tá certo? Aleluia, porque é o cristal, é transparente. Transparente. Interessante. Fala de vários aspectos e agora vai falar sobre o sabor do maná. Até sabor ele tinha, mas é um mistério. Aqui diz: o sabor do maná é como azeite fresco. Isso quer dizer que o espírito, o azeite tipifica o espírito, é sempre fresco. 15. O sabor do maná é como bolo de mel. Isso aqui está se referindo a uma mescla, né? E aqui é bolos de mel. Essa característica todos nós precisamos. Né? Não seja uma pessoa amarga. Desfrute o maná como bolo de mel. Aleluia. Não seja uma pessoa amarga. Amargura é sinal de que você não está desfrutando adequadamente do maná. Se você desfruta, essa característica de bolo de mel está na tua vida e você não será alguém amargo. 16. O maná é bom para fazer bolos. Qual é a diferença, irmão, de bolo e pão? O pão é rústico, né? E o bolo é mais refinado e mais cheio de nutrientes. E eu vou gastar 5 minutos agora na parte 2. E a 3 não vou compartilhar. Nem vou ler porque não dá tempo. Tá bom, irmãos? Bom, aí nós lemos que tudo isso aí é culpa de Paulo, viu? Paulo começa falando em 1 Coríntios 10:3, né? Que todos comeram de um alimento espiritual. E agora ele fala no 10:4 de beber. O 10:4 diz assim: não só comeram, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Se Paulo não fala isso, não sei quem que poderia falar. Né? Ele enxergou a visão dele através da esfera física. Ele pôde ver que essa rocha o seguia. E essa rocha era Cristo. Existia rocha física, sim, para o povo de Israel. Mas eles não tinham a mínima condição de saber quem era essa rocha. E eles murmuravam porque Deus, não vou ler o texto, depois você procura, porque Deus os conduziu até aquele lugar e eles estavam com sede, mas eles não perceberam que quem estava conduzindo eles era uma nuvem, tanto de dia quanto de noite. E se eles chegaram num lugar onde não tinha água, foi o Senhor que os levou ali. E vou dizer mais, tinha uma rocha ali. Essa rocha passa a segui-los. E aqui tem 2 passagens. Nosso tempo acabou, Êxodo 17 e Números 20. Tem 38 anos de diferença entre uma passagem e outra. 38 anos. Né? Senhor Jesus,
O ponto é, faltou água, faltou o Espírito, tem problema. Tem problema. Então, deixa eu ler rapidamente. Senhor Jesus. Letra A. A falta de água, que tipifica o Espírito da vida, pode causar problemas entre o povo de Deus. Sempre que o povo de Deus estiver carente do Espírito da vida, haverá problemas. Quando o povo de Deus tem abundância do Espírito, seus problemas entre si e com Deus está resolvido. Aleluia. Senhor Jesus. B. Como Cristo já foi crucificado e o Espírito foi dado, não é necessário que Cristo seja crucificado novamente. Ou seja, não é necessário ferir a rocha novamente para que a água viva flua. Na economia de Deus, Cristo deve ser crucificado uma única vez. Isso aqui é uma menção à segunda experiência da rocha, quando Moisés, Deus disse a ele, pegue o bordão e fale a rocha. Nós vamos ler, vou ler. E Moisés não obedeceu a Deus. Ele foi lá e feriu 2 vezes a rocha. Para receber a água viva do Cristo crucificado, basta tomar o bordão e falar a rocha. Tomar o bordão é identificar-nos com Cristo em sua morte e aplicar a morte de Cristo a nós mesmos e a nossa situação. 2. Falar a rocha é falar uma palavra direta a Cristo como a rocha fendida, pedindo-lhe que nos dê o Espírito de vida, baseado no fato de que o Espírito já nos foi dado. Está seco, irmão? Chegou num ponto que não tem... Está seco? Não prolongue essa sequidão. Não prolongue. Você chegou aí, está seco? Peça o Espírito. Aleluia. Lucas 11:13, pois se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Peça, é só pedir. Senhor, dá-nos o Espírito. Aleluia. Se aplicarmos a morte de Cristo a nós mesmos e pedirmos a Cristo com fé para dar-nos o Espírito, receberemos o Espírito vivo como suprimento abundante de vida. D. Em vez de falar a rocha, Moisés ficou irado com o povo, condenou-os como rebeldes e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Bom, o resumo, dançou, né? Como se diz hoje. Você foi, na mesma hora o Senhor falou, você não me santificou, vou ler aqui, não me santificou diante do povo. E tanto ele quanto Arão não puderam entrar em Canaã, na boa terra. Moisés condenou o povo como rebeldes, mas foi ele quem se rebelou contra a palavra de Deus. Moisés não creu no Senhor para santificá-lo diante dos filhos de Israel. Eu só vou ler Números 20:12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Letra B. Ao ficar irado com o povo quando Deus não estava irado, Moisés não representou Deus adequadamente em sua natureza santa. E ao ferir a rocha 2 vezes, ele não cumpriu a palavra de Deus em sua economia. Assim, Moisés ofendeu tanto a natureza santa de Deus, como a sua economia divina. E o 3, em tudo que dizemos e fazemos em relação ao povo de Deus, nossa atitude deve ser segundo a natureza santa de Deus. E nossas ações deve ser segundo a economia divina. Isso é santificá-lo. Caso contrário, em nossas palavras e ações, nós nos rebelaremos contra ele e o ofenderemos. E o 3,
Cristo como o conteúdo da mesa do Senhor é a realidade da economia neotestamentária de Deus. Chega. Esse último algarismo romano 3 é riquíssimo, riquíssimo. Há no contexto de Coríntios, quando Paulo aborda essa questão, o que ocorria ali também era algo ligado ao desfrute dos irmãos ali em Corinto. E então ali tinha duas mesas. A mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Eles, da maneira como eles estavam vivendo e agindo, eles estavam desfrutando da mesa dos demônios e não da mesa do Senhor. E aproximarmos da mesa do Senhor é para desfrutarmos única e exclusivamente do Senhor. Você percebe que todas as coisas estão ligadas com o nosso comer e beber. Tanto a primeira parte dessa mensagem que fala do maná, como a segunda parte que fala do beber, tem a ver com a terceira parte que fala sobre a mesa do Senhor, da dieta. Se você não come e não bebe, fica difícil você desfrutar da mesa do Senhor. Amém?